agora a nossa escola bíblica dominical. Estamos aqui para aprender a palavra de Deus, estamos aqui para crescer com mais um dia de aula, mais um assunto tão maravilhoso para nós. E não tem coisa melhor do que nós aprendermos a palavra do Senhor. E eu quero convidar você para que a gente comece, com uma oração. Feche seus olhos onde você estiver. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Pai querido, ajuda-nos a aprender a sua palavra, nos ajuda, Senhor, a entender, ó Deus, a sua vontade, e que nós possamos extrair, Senhor, o máximo de conhecimento desse assunto. Abençoe o nosso professor que vai ministrar a aula, abençoe nossos alunos que estão em casa, Senhor, que realmente eles cresçam, que eles sejam prósperos. Meu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu clamo a Ti, Senhor. Ó Pai, abençoa, fica conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, lembrando os irmãos que nós estamos estudando agora no terceiro trimestre de 2022, o tema dessa lição é os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Cristo. Nós estamos estudando sobre esse assunto tão importante para nós. De fato, a igreja tem sofrido vários ataques e nós estamos estudando o decorrer dessas lições sobre esses ataques e a forma qual esse ataque tem sido feito. E na lição de número hoje, que é a lição de número 4, o tema dessa lição é a sutileza na normalização do divórcio. É um assunto atual para os nossos dias, muito importante para nós. Eu tenho certeza que vai nos trazer aí crescimento sobre esse assunto. O nosso texto áureo está em Mateus capítulo 19 e o versículo 6, que diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Assunto importante para nós. A verdade prática o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. A nossa leitura bíblica em classe, que é a base do assunto que nós vamos estudar, está em Mateus capítulo 19, versículo 1 ao 9, que diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-os ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Como eu falei para os irmãos, é um assunto de super relevância para os nossos dias. É muito importante aprender sobre esse assunto, estudar sobre esse assunto. E nós estaremos hoje com o presbítero Anderson falando sobre esse assunto, que é super relevante para os nossos dias, onde nós estamos vivendo, esse ataque realmente do inimigo contra a igreja, e nós precisamos estar aprendendo sobre esse assunto. Então, meu irmão, fique conosco até o final, não perca nenhum momento, acompanhe o discorrer dessa lição, tenho certeza que Deus vai te abençoar, vai abençoar o seu caminho e tenho certeza que será de suma importância para o nosso crescimento. Fique conosco até o final. Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, um bom dia a todos. Estamos muito alegres com mais esta oportunidade de estarmos juntos e podermos estudar e aprender mais sobre um assunto da palavra do Senhor. Estamos nesta lição de número 4, aonde já foi lido o título. Nós vamos falar a respeito do
divórcio. Divórcio. Nós vamos aprender sobre o divórcio de acordo com o contexto bíblico do Antigo e do Novo Testamento, sobre dois aspectos: aspecto legal das leis civis e aspecto moral. Para iniciarmos esse assunto, então, irmãos, nós precisamos nos lembrar qual o significado real do casamento. O casamento, irmãos, ele traz como significado uma união legítima entre homem e mulher, através de um contrato legal na esfera civil. E biblicamente, nós podemos dizer que um casamento, ele é um pacto, uma aliança feita entre um homem e uma mulher diante de Deus. Um pacto, uma aliança entre homem e mulher feita diante de Deus, irmãos. Eu quero enfatizar isso, irmãos, para nós entendermos quão sério é, irmão, o pacto do casamento entre homem e mulher diante de Deus, até que a morte os separe. O plano original de Deus, irmão, para o casamento é que ele seja vitalício, ou seja, para toda a vida. Expresso na verdade prática que nós lemos na lição. A verdade prática, ela diz assim: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Aleluia. Heterossexual, irmão. Irmão, muitos vão dizer assim, a interpretação apenas do Antigo Testamento. Não. Jesus, em Mateus 19, no verso 4, a parte B da leitura bíblica que nós lemos, Jesus, ele diz assim: no princípio, o Criador os fez macho e fêmea, indicando a vontade de Deus para um relacionamento, irmão, entre um homem e uma mulher, entre sexo oposto e não pessoas do mesmo sexo. Casamento, ele tem que ser, irmão, padrão bíblico, monogâmico. O que isso quer dizer? O relacionamento, ele é restrito entre apenas dois indivíduos do sexo oposto, como eu já disse, e entre apenas um homem e uma mulher. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele cita em algumas passagens diferentes que o marido seja marido de uma só mulher e a esposa seja esposa de um só marido, que tenha um só marido. Então, esse é um padrão bíblico, irmão, monogâmico. Desde o Antigo Testamento, desde a instituição do casamento, quando Deus criou Adão e Eva, instituiu o casamento, irmão, Deus, o plano original de Deus, irmão, é que o casamento seja monogâmico. Aí existe uma pergunta, irmão, mas por que no Antigo Testamento vários homens de Deus tiveram mais do que uma mulher, ou uma esposa e uma concubina, ou duas esposas, 3 concubinas, ou até chegar no caso do exagero, irmão, no caso de Salomão, com 700 esposas e 300 concubinas. O plano de Deus, irmão, nunca foi esse. Nunca foi esse. O homem, irmão, ele tem uma tendência, depois do pecado, ele tem uma tendência para o mal. Mas se nós analisarmos, irmão, todo grande homem de Deus que teve um casamento fora desse relacionamento monogâmico, ou seja,
um casamento com 2 ou 3 mulheres, aconteceram tragédias por causa desses relacionamentos. De alguma forma, irmão, aconteceram desavenças, aconteceram coisas que prejudicaram a família. E nós podemos ver isso também, irmão, na vida espiritual de Salomão. Com tantas mulheres, de tantas culturas diferentes, no final da sua vida, ele já estava ali afastado de Deus para agradar as mulheres. Isso o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, se nós lermos o texto, irmão, porque ele fala que é bom que o homem esteja só, solteiro fique só, ou a mulher solteira fique só. Por quê? Porque quando se casa, o homem, ele não vai se dedicar somente a Deus, mas ele vai querer também agradar a sua esposa, se preocupando também com as coisas do mundo. Então, na teoria do apóstolo Paulo, no ensinamento, aliás, o apóstolo Paulo nos ensina que se o homem for solteiro, ou a mulher for solteira, tendo, claro, o dom para isso, é bom lembrar, então ele vai se dedicar totalmente à obra de Deus, que é o que o apóstolo Paulo fazia, né, irmãos? Mas, enfim, o último padrão bíblico, irmão, para o casamento ele é indissolúvel, ou seja, que não se pode dissolver, desfazer ou desligar. Este é o padrão bíblico e a verdadeira vontade de Deus para o casamento. Em Mateus 19, no verso 6, Jesus diz assim: assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Olha, que forte esta palavra, irmãos. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Às vezes a pessoa pode dizer assim como desculpa para um divórcio: ah, mas não foi Deus quem uniu. Não foi Deus quem preparou este casamento. Eu me enganei. Mas atente, irmão. Quando você apresenta diante de Deus e faz um pacto, a Bíblia nos ensina que Deus abençoou ali. Deus abençoou. E quando Deus abençoou, entra nesta palavra: Deus ajuntou. É como se o próprio Deus tivesse ajuntado, porque Ele abençoou. Então, não separe o homem. Esta é a vontade de Deus, irmão, desde o plano original. Ele não mudou. A introdução da lição, irmãos, ela nos diz assim, que o divórcio, ele é entendido como um ato por meio do qual o casamento ele é dissolvido. Dissolvido, irmão, quer dizer que há um rompimento absoluto da aliança conjugal, tendo como resultado a anulação dos seus efeitos civis. Esta é a definição de divórcio. Um ato por meio do qual o casamento ele é dissolvido. Lembrando, irmãos, vale lembrar que o maior simbolismo de uma aliança de casamento, irmãos, uma aliança como essa, é o fato de ela ser contínua e nela não haver ruptura. Ela é uma peça só, como a vontade de Deus para o casamento, que se tornem uma peça só, ou seja, uma só carne. E assim é o plano original de Deus. Diante da tendência contemporânea, irmão, dos dias de hoje, de vulgarizar o divórcio, tornando banal e normal, tomaremos por padrão os ensinos das Escrituras Sagradas,
E também, irmão, a declaração de fé das Assembleias de Deus, que também tratam deste assunto em nosso documento confessional. Tópico 1, irmãos. Divórcio no contexto bíblico. Primeiro ponto. Divórcio no contexto bíblico. Primeiro ponto. Malaquias 2,16. Vai nos dizer, irmão, que Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Palavra dura, né, irmãos? Mas é Bíblia. Deus odeia o divórcio. Malaquias 2,16. Motivado por propósitos egoístas. Deus odeia o divórcio, motivado por propósitos egoístas. Quem pratica tal divórcio, tal tipo de divórcio, irmãos, aos olhos de Deus, iguala-se a quem pratica a injustiça mais brutal e crueldade ou assassinato. Olha como é comparado, irmão, aquele que se divorcia por motivos banais, por propósitos egoístas, que nós vamos ver ao longo da lição. Também nós falamos nos dias de hoje, hoje o divórcio é muito grande, o número de divórcios. Mas no Antigo Testamento também, irmãos, e Deus, ele deu leis, regulamentos para que o divórcio não se tornasse uma coisa banal. Lá em Deuteronômio 24. Existem, irmãos, cláusulas do Antigo Testamento também, em que o divórcio, Deus permite acontecer. Em que o homem, ele dá para a mulher a chamada carta de repúdio, ou carta de divórcio, escrito de repúdio. Mas enfim, nós vamos ver isso ao longo da lição. Aos olhos de Deus, o divórcio por motivos egoístas, é comparado à injustiça mais brutal, à crueldade e ao assassinato. Por isso, o que Deus uniu, não separe o homem. Isso é um mandamento, irmão. Mandamento. Contudo, em certos casos o divórcio era previsto. E em outros casos, o divórcio aparece como uma permissão. Então, em uns casos era previsto que isso acontecesse, e em outros era uma permissão, ficando a cargo da vontade dos envolvidos, do casal. Mateus 19, verso 8, Jesus, ele explica isso. Ele diz assim, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Jesus cita Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu. E termina dizendo, no princípio, não foi assim. Sinalizando, irmãos, que o plano original de Deus não foi este. E o plano original de Deus para o casamento continua sendo o mesmo. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Em Deuteronômio 24, do verso 1 ao 4, afirma que uma das condições para o divórcio era o marido encontrar coisa feia na esposa. Provavelmente, essa coisa feia se referia a uma certa conduta vergonhosa ou imoral. O texto, ele não especifica detalhadamente o que significa essa expressão. E isso, irmãos, deu margem a uma série de debates pelas escolas rabínicas. As duas principais interpretações, na época de Jesus, vinham das duas principais escolas rabínicas, a escola de Samai e a escola de Hilel,
pai de Gamaliel. A escola de Samar, irmãos, já era mais restrita à infidelidade. A interpretação é que o divórcio só poderia acontecer por meio da infidelidade de um dos dois, ou seja, por meio do adultério. Já a escola de Hillel, irmãos, que era uma escola mais liberal, essa interpretação, a opinião deles era mais ampla. Ela ensinava, irmãos, e entendia que a qualquer coisa que poderia desagradar o marido seria essa coisa feia. Até mesmo coisas banais. É por isso que Jesus vem combater esse tipo de ideologia em Mateus 19. Coisas banais como, acabou de se casar, a mulher queimou o arroz, não sabe cozinhar, a comida não agrada muito o marido, ela fez alguma coisa, não passou uma roupa bem passada, o marido, vai lá e devolve a esposa para o pai dela. Então Jesus ele vem, irmãos, e diz que não é assim a interpretação correta. Não. A nota bíblica, irmão, da Bíblia de Estudo Pentecostal de Mateus 19, verso 9, quem tem esta Bíblia pode acompanhar. A nota de Mateus 19, verso 9, ela diz assim, no ponto 1, diz que quando Jesus ele censura o divórcio, ele não estava se referindo à separação por causa do adultério. Porque existe, irmão, segundo o dicionário a mini enciclopédia Orlando Boyer, existe um jogo de palavras do grego no Novo Testamento que define o que é adultério e define, irmãos, o que é fornicação. E nessa passagem, irmão, adultério é da palavra grega moicheia. E a fornicação, irmãos, é a palavra porneia, o que nós aprendemos na lição passada. E essa censura em Mateus 19, ela estava se referindo à separação por causa de adultério. Não estava se referindo a isso, a moicheia, mas ao divórcio permitido no Antigo Testamento em casos de incontinência pré-nupcial. Os irmãos já ouviram falar sobre essa expressão? Eu também, irmão, foi a primeira vez, então eu fui pesquisar. Então, esta incontinência pré-nupcial, constatada pelo marido após a cerimônia de casamento, então isso significa, no caso do marido, verificar que a esposa, ela não era mais virgem na noite de núpcias. Então, irmãos, em Deuteronômio 24, verso 1 ao 4, era uma permissão neste caso. E mesmo assim, irmãos, o marido tinha que dar um escrito de repúdio para esta mulher. Por isso essa palavra grega, fornicação, se encaixa melhor também, irmão, por outro motivo. Porque é uma relação sexual entre uma pessoa solteira com outra pessoa solteira, não contendo o adultério. Por quê? Porque o adultério, irmãos, no Antigo Testamento, ele era um pecado tão grave que a sua penalidade era a morte por apedrejamento e não divórcio. Muito menos o marido dá uma carta de divórcio, um escrito de repúdio, irmãos, que liberava a esposa para casar, novamente. Então, o marido deveria dar esse escrito de repúdio, que era um documento legal entregue à mulher, para rescisão do contrato, o fim do contrato do casamento. Isso Deus ordenou para proteger e liberar a mulher, irmãos, de todas as obrigações para com seu ex-marido. Sendo assim, ela poderia se casar novamente com outro homem, sem estar cometendo adultério. Mas existe um detalhe importante, que se ela se casasse com outro homem, ou se separasse, ou ficasse viúva e estivesse liberada novamente para casar, ela nunca mais, o ex-marido, o primeiro que deu a carta de repúdio, nunca mais poderia se casar com ela novamente, em nenhuma hipótese.
A declaração das Assembleias de Deus, irmãos, reconhece a legitimidade de um novo casamento, quando o motivo do fim do primeiro casamento foi o adultério, ou seja, a infidelidade conjugal. Entendemos, irmãos, diante da palavra de Deus, que Deus, ele permite, não é a vontade de Deus, mas Deus permite o divórcio como uma permissão e não como um mandamento. O fim do casamento, irmão, o divórcio, por que Deus permite? Porque para algumas pessoas se torna impossível de perdoar, irmãos, de coração. Para algumas pessoas, irmãos, se torna impossível de perdoar de coração a infidelidade do cônjuge. Porque o ato de infidelidade conjugal, irmão, ele é um pecado contra o outro cônjuge, mas também ele é um pecado contra Deus. O adultério, irmão, ele continua sendo um pecado grave dentro do contexto bíblico. É um pecado grave, mas não um pecado imperdoável. Não. Por quê? Porque para Deus, irmãos, não é um pecado imperdoável para Deus. Porque para Deus, e na Bíblia, só existe um pecado imperdoável que nós conhecemos. É a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, irmãos. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, todo pecado traz consequências graves, das quais o pecador não pode fugir. Nós vemos isso claramente na vida do homem segundo o coração de Deus na Bíblia, Davi. O que aconteceu, irmãos, quando ele praticou aquele pecado do adultério e também do assassinato? Através do profeta Natã, Deus veio, falou com ele as consequências. Dentre elas, irmãos, a criança do ventre de Batseba, ela não vingou, não veio a nascer. E a maior das consequências, irmãos, foi que a espada nunca saiu da família de Davi. Irmão, o pecado do adultério, irmão, o pecado de Davi, ele trouxe consequências irreparáveis para a sua família. Consequências nas quais, irmãos, ele não pôde fugir, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus. Até o final de sua vida, houve disputas, houve guerras dentro da sua própria casa. Principalmente, irmão, pelo trono que era dele. Só é possível, irmãos, manter também um relacionamento, um casamento, levar adiante o casamento depois de um adultério, se o rompimento por parte de quem cometeu o ato e o perdão pela parte ofendida forem verdadeiros e sinceros. 1 Coríntios, capítulo 7, no verso 15, diz que ali o apóstolo Paulo também ensina que existem outros casos. Em caso de casamentos mistos, Paulo diz que se o cônjuge descrente abandonasse a esposa, esta não estaria sujeita à servidão. Contudo, somente no caso de abandono, a partir do cônjuge não crente. O crente, do próprio crente, nunca pode
partir a iniciativa, irmãos, de se separar. Tópico 2, irmãos. Aqui nós nos estendemos mais no tópico 1, porque eu achei necessário, irmãos, porque se trata de um assunto com um contexto amplo e doutrinário para as nossas vidas. O tópico 2, irmãos, que nós vamos entrar agora, ele traz por título a sutileza da normalização do divórcio. A sutileza da normalização do divórcio. Aí nós vamos analisar, pela lição, o comentarista ele nos traz a Constituição Brasileira de 1988. A partir desta Constituição de 1988, passou-se a permitir, irmãos, divorciar-se e casar-se novamente quantas vezes forem necessários, ou seja, quantas vezes a pessoa quiser. Em termos legais, civis, então, direito civil e legal, a pessoa pode casar, separar, quantas vezes quiser. Mas o cristão, irmão, ele deve se perguntar: isso é moral? Diante de Deus, irmão, isso é moral? Para mim que sou cristão, casar, separar é moral? O apóstolo Paulo ele nos diz, irmão, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Não é porque eu tenho direito de fazer algo na lei do homem que eu posso fazer, irmão, na lei de Deus. Jesus ele deu um grande ensinamento quando ele diz para o seu discípulo: olha a moeda, o que tem na esfinge? Aí ele olha e diz: tem uma foto de César. Aí Jesus ele diz assim: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não é porque César, que é a lei do homem, permite, que é permitido também diante de Deus. O plano original de Deus, irmão, para o casamento, ele nunca mudou. Nunca mudou. E aqui o comentarista da lição, ele nos traz, irmãos, o problema, os maiores problemas que causam divórcio nos dias de hoje, na atualidade. E também, irmãos, causavam no Antigo Testamento, e foi isso que Jesus veio combater também no Novo Testamento, em Mateus 19. Ele está combatendo algumas heresias que aconteciam no meio dos fariseus, que eles olhavam, analisavam a Bíblia, pegavam versículos isolados, uma interpretação diferente de Deuteronômio 24, do 1 ao 4, e isso eles achavam margem diante da lei de Deus. Eles queriam introduzir isso, irmãos, e viviam isso. Jesus veio e falou: não, está errado. O que? A prática de se divorciar apenas para trocar a esposa por uma mais jovem. Será que existe isso nos dias de hoje, irmão? Existe. Mas diante de Deus, irmão, diante do homem, o marido pode fazer isso quantas vezes ele quiser. Mas diante de Deus, irmão, é pecado. E Deus, ele não concorda com isso. Ou a mulher abandonar o marido por um mais rico e famoso. Isso, irmãos, são práticas do mundo. Do mundo. Jesus, ele diz em sua oração sacerdotal, irmãos, que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Nós somos de Deus.
Então o que é normal no mundo não é normal para nós. Não pode ser normal para nós, porque não é normal para Deus. Se não é normal para Deus, não é normal para nós, irmãos. De jeito nenhum. A ocorrência do divórcio, irmãos, sempre que acontece, o divórcio ocorre, é uma tragédia muito grande, irmãos. Tragédia é a palavra que mais se encaixa para o divórcio. Tragédia familiar, porque traz consigo um preço alto a se pagar, irmãos. Pode acontecer o divórcio? Pode, no meio cristão, mas o preço, irmão, é alto a se pagar. O marido e a esposa divorciados, irmãos, eles sofrem pressões psicológicas e sociais, traumáticas, mas se existem filhos, então, irmãos, os filhos eles sofrem muito mais. E é uma realidade, irmãos, desde os tempos do Antigo Testamento. A família é a primeira instituição de Deus na terra, irmão, para o homem. Família, casamento, formar uma família. E o inimigo das nossas almas, ele vem, irmão, lutando contra a família avassaladoramente, irmãos. Desde o princípio da criação da instituição da família, até mesmo, irmão, na esfera civil, a família é vista como a base da sociedade. O inimigo ele quer destruir essa base, ele quer desestabilizar, irmãos, a família cristã. E a maior arma que ele usa é o divórcio. Por isso, nós, irmãos, que somos casados, nós temos que vigiar, irmão, vigiar, para não deixar, irmãos, o nosso casamento, ele se acabar. Nós somos responsáveis, irmãos. Cada um é responsável, não adianta jogar a culpa no outro e falar que o defeito está no outro, não. Nós, como crentes, nós temos que fazer força, irmão, se esforçar com todas as nossas forças, com todo o nosso ser, para que o casamento continue. Essa é a vontade de Deus. E o tópico 3, irmãos, vamos tratar do divórcio e a prática pastoral. Este talvez seja um dos maiores desafios da igreja atual, irmãos. O divórcio e a prática pastoral. Como lidar, irmão, com a pessoa do divorciado nos dias de hoje? Que o divórcio se tornou algo praticamente normal. Primeiro ponto, nós temos que entender que a pessoa do divorciado continua sendo uma pessoa e deve ser vista e tratada como tal, como uma pessoa que ainda continua sendo amada por Deus. Deus, irmão, ele abomina o pecado, mas ele continua amando o pecador, porque Deus é amor. Deus não concorda, mas Deus ama. Se um dia a pessoa se arrepender, irmãos, a pessoa pode se voltar para Deus, que Deus vai transmitir o seu amor, com certeza. Então nós temos que entender, irmão, que uma pessoa divorciada, ela continua sendo uma pessoa. E uma pessoa amada por Deus. Se é amada por Deus, eu também não posso rejeitar ou desprezar por causa da condição de divorciado. Segundo ponto, irmão. Isso porque a pessoa que passou por um processo de divórcio, que já passou, que está nos ouvindo, está acompanhando, sabe, irmão, quão traumático é passar por um processo desse, irmão.
Sentimentos, esse processo gera sentimentos de rejeição, de medo, de abandono e outros muitos sentimentos, irmão, no coração, complexos, que muitas vezes vai acompanhar a pessoa do divorciado até o final dos seus dias. Por isso, os divorciados, irmãos, eles devem ter um aconselhamento pastoral, mas também um acompanhamento psicológico. E principalmente, irmão, precisa de muita oração da igreja, para que Deus entre em seu coração e restaure. E isso leva tempo, irmão. E isso leva tempo. Então, qual o papel da igreja, irmão? Qual o papel pastoral? Sempre o aconselhamento. Sempre, irmão, também deixar o preconceito da ciência e da medicina de lado, irmão, e aconselhar a pessoa também fazer um acompanhamento psicológico. Sim, Deus deixou a medicina aí, irmão, para o homem, para favorecer e ajudar o homem. Nós precisamos também aconselhar, ter um acompanhamento psicológico, mas principalmente das orações, porque a oração, irmão, ela tem o poder de chegar até Deus, e só Deus tem o poder de mudar qualquer tipo de situação e restaurar, irmão, todos os corações. Como seria também, irmãos, a situação do divorciado como membro da igreja? Como fica o divorciado como cristão? Os casos do divórcio se multiplicam, irmãos, no meio da sociedade e até mesmo no meio das igrejas, irmão. E as motivações nem sempre são bíblicas. Quando acontece o adultério, então é mais fácil de lidar, porque a Bíblia nos dá respaldo. Ela nos diz a permissão em caso de adultério. Mas, e em caso de motivações que não são bíblicas? E aí já se torna, irmãos, um pouco mais difícil de se lidar. Então o pastor, irmão, a igreja, ela tem que orar muito e pedir para Deus dar direção, sabedoria, nesse sentido, irmão, para que esteja preparada para receber, tratar e aconselhar a respeito do divórcio. Mas cada situação ela deve ser analisada com muito cuidado, de forma que o divorciado não deixe de ser visto como alguém, uma pessoa amada por Deus. Contudo, que isso não sirva de justificativa para que o divórcio seja visto como algo normal para o cristão. Como eu disse ao longo da lição, irmãos, o divórcio, ele é normal para o mundo, mas não é normal para Deus. Se não é normal para Deus, ele não é normal, irmão, para a igreja, para o cristão. Porque em Malaquias 2,16, a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Portanto, irmãos, solteiros, jovens, antes de se casar, irmão, pensa bem. E depois que se casar, faça força para manter o casamento. Para manter, porque isso agrada a Deus, irmãos. Porque o divórcio, ele só traz destruição e coisas ruins para a vida das pessoas, irmãos, que participam e fazem parte desta tragédia que é o divórcio. E assim, irmãos, nós concluímos esta lição. E eu espero ter conseguido transmitir um pouco daquilo que a lição nos ensina nesta manhã.
Que Deus continue abençoando a todos. Que Deus, irmão, continue abençoando a família. Eu quero levantar agora uma oração, um clamor, irmão, junto com os irmãos. Que a igreja, irmão, se levante em oração em favor das famílias. Maravilhoso e soberano Deus, Pai de toda a criação. Nós unimos a nossa fé neste momento, Senhor, e oramos juntos. Meu Deus, derruba por terra, Senhor, toda armadilha, Senhor, toda seta que o inimigo tem lançado contra os casamentos, irmãos, dos cristãos, contra os casamentos e as famílias, Senhor, da sua igreja, Senhor. Que a tua proteção, Senhor, que as tuas mãos estejam sobre, Senhor, a vida de cada casal, Senhor, de cada família, Senhor, também dos filhos. Protege, Senhor, a nossa igreja, protege as nossas vidas, Senhor. E derrama, Senhor, as tuas bênçãos sobre os casamentos e sobre as famílias dos seus servos, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Graças a Deus, meus irmãos, mais uma aula tão maravilhosa. Eu quero agradecer a vida do nosso professor que ministrou essa aula. Você, nosso aluno que está em casa, que tem acompanhado, que Deus realmente venha nos abençoar a sua vida por causa desse ensinamento a qual nós aprendemos nesse dia, falando sobre aí divórcio, um assunto tão importante para nós. Realmente que Deus possa te abençoar. Vale aqui, irmãos, ressaltar o convite para você estar conosco presencialmente nas nossas igrejas. Nos domingos pela manhã, estamos ministrando aqui a Escola Bíblica Dominical, sempre é um assunto importante para nós. Venha estar conosco. Também eu quero aqui ressaltar, você que tem a sua oferta, o seu dízimo, está passando aqui as contas da igreja na tela do seu vídeo, que realmente você possa contribuir com amor, com alegria. É a manutenção da igreja, é o reino crescendo, se expandindo, nunca por obrigação, pelo contrário, mas por amor, com alegria, né? Aquilo que você propôs em seu coração é contribuir com a obra do Senhor, está passando aí com o seu dízimo e com a sua oferta. E eu quero também fazer aqui um convite a você, venha estar conosco nos nossos cultos. Nós temos aqui no nosso templo sede, terça-feira às 19h30, às quinta-feiras também às 19h30. Venha estar conosco, venha participar aqui conosco do nosso culto, e no domingo às 19 horas você é nosso convidado especial aqui no nosso templo sede. Nas nossas congregações nós temos aí espalhadas pelo nosso bairro, na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira às 19h30, e no domingo às 19 horas você também é nosso convidado. E eu quero mais uma vez agradecer você por estar conosco aqui até o final, agradecer pela sua vida, você que tem aí contribuído, você que tem participado conosco, é nosso aluno, também a todos os envolvidos aqui no processo, nossa equipe técnica, todos os irmãos envolvidos, nossos professores, nossos pastores, que nos possibilitam estar aqui. Então eu quero encerrar essa aula com uma oração, mais uma vez, para que Deus venha te abençoar cada vez mais. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graça. Fica conosco, Senhor. Nos ajuda, nos orienta. Abençoa, meu Deus, abençoa os casamentos, Senhor. Foi o assunto que nós aprendemos hoje. Ó Deus, que nós possamos colocar em prática o que a sua palavra diz. Fique conosco, nos ajuda, nos auxilia, nos orienta, Senhor. Pai, abençoa todos os que estão aqui, os alunos, professores, nossos pastores, todos, meu Deus. Que nós sejamos abençoados por Ti, Pai, no nome de Jesus. É o que eu te peço e agradeço desde já. Amém. Que Deus te abençoe e até o próximo domingo.